Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Lucas e hoje quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. Quando eu tinha 12 anos, a minha vida passou por uma transformação muito drástica e até hoje eu me emociono ao falar sobre elas. Morávamos na favela e os meus pais se esforçavam ao máximo para não deixar que eu e o meu irmão sentíssemos falta de nada. Mas infelizmente as nossas vidas mudaram radicalmente quando o meu pai sofreu um acidente e perdeu as duas pernas. E a situação foi tão grave que, ao saber do ocorrido, a minha mãe ficou estressada, nervosa e perdeu a visão. E foi um choque para todos nós. E eu me vi no meio de uma tempestade sem saber como lidar. O pai estava lá, mas não podia trabalhar. E a minha mãe estava cega sem poder fazer nada. E sabe, eu tinha apenas 12 anos e tive que começar a trabalhar para ajudar a sustentar a casa. E não pude mais ir à escola, e o meu dia a dia se transformou em uma luta constante para encontrar empregos temporários e garantir que a minha mãe e o meu pai tivessem o mínimo necessário para viver. Olha, o meu irmão mais velho, o Dalmir, foi embora de casa e entrou para o mundo do crime. E a nossa situação só piorou. E quando soubemos o que ele havia feito da sua vida, sinceramente, eu me senti sozinho com a responsabilidade de cuidar de tudo e de todos. E chegou um dia em que eu caí no chão da cozinha de tão estressado que eu estava. E ninguém me tirou de lá, ninguém me socorreu. E eu só acordei quando o meu pai começou a me chamar sem parar para trocar a fralda dele. E a mamãe chorando e batendo em tudo por não poder fazer nada. Olha, era uma agonia sem fim. E todos os dias eu pedia força a Deus para continuar, porque desde que o meu pai se acidentou e a minha mãe perdeu a visão, a rotina se transformou em um jogo de sobrevivência. Eu acordava cedo, antes mesmo do sol nascer, para conseguir algum trabalho temporário, mas muitas vezes eram serviços braçais como carregador de sacos em um supermercado local. Olha, até como ajudante de pedreiro eu trabalhei. E cada centavo contado fazia diferença. Mas mesmo assim parecia que nunca era o suficiente. E eu voltava para casa exausto e ainda tinha que cuidar das coisas de casa. E aos poucos, a minha mãe conseguiu se adaptar à nova situação. E apesar das dificuldades, ela mesma conseguia colocar o almoço no prato e levar para o meu pai. E sabe, a falta de dinheiro nos obrigava a viver com o básico do básico. E cada dia parecia uma luta para conseguir algo a mais. O triste era que ninguém queria me contratar por causa da minha idade. Mas aquilo não me abatia, pelo contrário, eu estava sempre correndo atrás de oportunidades. E no meio de tudo isso, eu conheci algumas pessoas boas que me ajudaram, como o seu Jetro, que tinha uma pequena oficina e, sabendo da minha situação, ele me pagava para lavar os carros dos clientes. E a dona Terezinha, que era uma mulher da comunidade que virava e mexia, arrumava uns bicos para os moleques. Ela fazia aquilo com a intenção de nos tirar da rua. E aquilo para mim era como faróis de esperança em um mar de dificuldade.
Tudo para mim era muito bem-vindo e eu agradecia por cada oportunidade que aparecia. Bom, e com o tempo, o meu pai começou a se afundar em uma depressão profunda. A perda das pernas, que já era uma dor imensa, se agravou quando ele começou a se ver como um peso na família. Ele parou de se alimentar, de falar, e o brilho nos olhos dele foram se apagando lentamente. E por mais que eu dissesse que ele não era um peso, o papai não conseguia acreditar. E a situação dele só foi piorando. E infelizmente o meu pai faleceu. E eu me vi ainda mais sozinho do que nunca. E o que tornou tudo ainda mais difícil foi que o meu irmão, o Dalmir, não apareceu no velório, porque no mesmo dia da morte do papai, ele tinha sido preso. E após a morte do meu pai, eu e a minha mãe ficamos sozinhos. A responsabilidade de cuidar dela recaiu completamente sobre mim e eu prometi cuidar dela até o fim. Eu estava decidido a ser o pilar que ela precisava, afinal, os meus pais sempre cuidaram de nós com tanto carinho e aquilo era o mínimo que eu poderia fazer por ela. Mas em meio ao luto e às dificuldades, ela encontrou conforto em algo que nós não esperávamos. Algumas irmãs da igreja começaram a vir até a nossa casa, oferecendo apoio e palavras de esperança. E essas irmãs eram pessoas de fé profunda que acreditavam no poder de Jesus para curar e transformar vidas. E a minha mãe, embora cética no início, começou a frequentar os cultos com ela. E aos poucos foi se agarrando à ideia de que a fé poderia trazer grandes mudanças em nossas vidas. E eu vi a minha mãe mais animada, mais confiante, e aquilo até me deu um up. E olha, com o tempo, a fé e as orações começaram a surtir efeito. A minha mãe, que havia perdido completamente a visão, começou a experimentar uma melhora inexplicável. E um dia, após meses de frequência constante à igreja e muitas orações, ela voltou a enxergar. E olha, foi um momento que eu nunca vou esquecer. E ela, ao perceber a cura, se ajoelhou no chão da nossa cozinha e começou a agradecer a Deus, chorando de alegria. E eu fiquei tão emocionado que me ajoelhei ao seu lado e a abracei. E juntos fizemos uma oração de agradecimento a Deus. O engraçado foi que os médicos não atribuíram a recuperação da visão a Deus. Disseram que era apenas um efeito do estresse e que com o tempo a visão retornaria assim naturalmente. No entanto, isso só foi afirmado depois que viram a minha mãe enxergando novamente, pois antes disso nem sequer tinham um diagnóstico. Mas a mamãe e eu sabíamos quem tinha feito a obra. Bom, e um dia a minha mãe tomou a decisão que eu não esperava. Ela quis ir até a prisão para encontrar o Dalmir. E fomos. E quando ele nos viu, especialmente a mamãe enxergando, ele começou a chorar, a pedir perdão por tudo o que fez e pela tristeza que causou em nós. Olha, fez um drama tão grande que me convenceu. Mas não convenceu a mamãe de nada. Ela foi sincera e direta com ele, afirmando que aquela seria a primeira e a última vez que ela colocaria os pés ali. E a mamãe foi bastante dura e não poupou palavras ao meu irmão. E saímos dali
sem a intenção de voltar. O meu irmão escreveu algumas cartas pedindo coisas, mas a mamãe nunca enviou nada. Ela dizia que não ia usar o nosso esforço para sustentar um vagabundo, porque infelizmente era aquilo que o meu irmão era. E após a recuperação surpreendentemente da mamãe, a nossa vida começou a mudar para melhor. E com a visão restaurada, ela voltou a trabalhar como faxineira em casas de família. E eu, por minha vez, continuei trabalhando duro. E aos 14 anos, finalmente eu consegui um emprego registrado. E olha, foi um marco importante para mim. Trabalhar com carteira assinada significava mais estabilidade e segurança. E finalmente a minha mãe e eu começamos a ver a luz no fim do túnel. Voltei para a escola e enquanto isso a minha mãe não ficou parada. Ela decidiu investir em seu próprio futuro e fez um curso de costureira. E com muita dedicação e esforço, ela conseguiu seu certificado e logo conseguiu também uma vaga em uma indústria de confecção. E com o novo salário dela, conseguimos dar um grande passo. Mudamos para uma nova casa. Alugamos uma pequena residência de 2 cômodos, próximo ao trabalho dela. E a nossa vida estava começando a se estabilizar quando recebemos uma notícia inesperada. Uma antiga vizinha, que ainda tinha o contato da minha mãe, entrou em contato para nos informar que o Dalmir havia saído da prisão e ele estava desesperado para nos encontrar. E a minha mãe pediu que a vizinha passasse o número de telefone para ele, acreditando que talvez ele estivesse pronto para uma mudança. E o meu irmão ligou alguns dias depois, explicando que estava lutando para sair daquela vida perigosa, mas que sentia que não havia mais jeito, porque ele estava jurado de morte e tinha certeza que os seus dias estavam contados. E ele pediu perdão à minha mãe, disse que a amava profundamente e se lamentou por não ter feito escolhas melhores. E a minha mãe, com o coração despedaçado, implorou para ele sair da favela, dizendo que ele ainda poderia mudar a sua vida se realmente quisesse. Mas o Dalmir estava ciente de que a situação dele era crítica e que a sua vida estava com os dias contados. E enquanto conversavam, a ligação foi interrompida por barulhos assustadores de tiros. E a minha mãe começou a gritar como se já soubesse que o meu irmão tivesse sido atingido. Eu tirei o telefone da mão da minha mãe e a falta de resposta do meu irmão indicou que ela estava certa. Infelizmente, o Dalmir foi morto enquanto conversava com a minha mãe. E sabe, o jeito como tudo aconteceu abalou profundamente a minha mãe. Mas ela se manteve forte, dizendo que Deus era a sua fortaleza e ele sabia de todas as coisas. Além do mais, o destino daqueles que escolhiam o caminho errado era aquele. E sabe de uma coisa? O sofrimento era visível, mas ela fez questão de não deixar que ele nos paralisasse. A força dela foi uma lição poderosa para mim. Bom, eu terminei os meus estudos, me formei em engenharia elétrica e cada passo que eu dava em direção ao meu sucesso era um tributo à força que a minha mãe e eu havíamos tido durante aqueles anos. E com o diploma em mãos e em um emprego estável, a minha vida começou a se transformar. Conheci Andréia, com quem eu decidi compartilhar os meus sonhos. Casamos e juntos começamos a construir a vida que eu sempre sonhei.
compramos um terreno e, com muito esforço e planejamento, construímos a casa dos nossos sonhos. E quando a casa ficou pronta, a mamãe veio morar conosco. E com o tempo, a família cresceu e tivemos 4 filhos: Jonas, Sara, Samuel e Rebeca. E eu passei a me dedicar a eles com o mesmo amor e cuidado que a minha mãe sempre me deu. E como prometido, eu nunca deixei de cuidar dela. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto a nossa caminhada foi marcada por desafios e superações. A história da nossa família é um testemunho de que, mesmo nas dificuldades mais difíceis, a determinação e o amor podem criar novas oportunidades. A casa que construí, a família que formei e o cuidado com a minha mãe são um reflexo de uma história de resiliência e esperança. E me lembra que, apesar das diversidades, sempre há espaço para um novo começo e para a realização dos nossos sonhos.